Guerras, guerras e mais guerras. A humanidade já presenciou milhares de conflitos armados. Muitas vidas foram perdidas, muito investimento, armas e pesquisas foram direcionadas para obter a vitória sobre o inimigo. Já dizia Napoleão Bonaparte: para fazer a guerra são necessárias 3 coisas: dinheiro, dinheiro e dinheiro. Isso porque é a partir do dinheiro que se faz o levantamento dos recursos. Existiu no passado até mesmo uma guerra onde nenhuma arma foi utilizada, nenhum tiro foi dado e nenhum míssil foi lançado. Esse período foi conhecido como a Guerra Fria. E se eu te disser que podemos estar vivendo uma guerra fria no espaço digital? É sobre isso que falaremos neste vídeo. Antes de continuarmos, gostaria de pedir que deixe o seu like no vídeo. Isso garante que o nosso conteúdo chegue para mais pessoas e se torne relevante. Se você gosta desse tipo de conteúdo, te convido a se inscrever no nosso canal. Aqui falamos sobre tecnologia e negócios. A Guerra Fria foi um conflito político-ideológico travado entre os Estados Unidos e a União Soviética logo após a Segunda Guerra Mundial, entre 1947 e 1991. Daqui saiu a polarização do mundo, de um lado os capitalistas e do outro os comunistas, representados pelos Estados Unidos e União Soviética respectivamente. Embora não houve um confronto direto entre essas duas nações, ambas financiaram diversos conflitos ao longo desse tempo. Nessa época, além do conflito ideológico, houve também um grande desenvolvimento de armas, com destaque para as armas nucleares e termonucleares. Houve também uma disputa espacial que nada lembra a disputa entre os bilionários Elon Musk e Jeff Bezos. É claro que essa combinação criou uma tensão internacional muito forte e alguns acontecimentos importantes surgiram nessa época: Revolução Chinesa, crise dos mísseis em Cuba e a criação da OTAN, apenas para exemplificar. Com um forte investimento militar, a União Soviética não conseguiu se manter e, após uma crise econômica e política, teve a sua dissolução em 26 de dezembro de 1991, dando fim à Guerra Fria. Enquanto a Guerra Fria foi marcada pelo conflito ideológico, corrida espacial e armamentícia, a nova Guerra Fria será travada para o domínio do mundo digital. Em agosto de 2022, os Estados Unidos proibiram a maior fábrica de placas de vídeo do mundo, a Nvidia, juntamente com a ATI, de comercializar alguns de seus produtos top de linha com os chineses e os russos. Os chips são os H100 e A100, que são utilizados em supercomputadores e inteligência artificial. E não somente esses, mas os futuros chips com potência equivalente também não poderão ser comercializados. São chips de GPU que integram as placas de vídeo. As GPUs inicialmente foram desenvolvidas para renderizar imagens em videogames, mas agora elas são equipadas também em supercomputadores. Evidentemente que nesse caso o objetivo não é a diversão, são objetivos mais específicos. Supercomputadores equipados com essas GPUs estão habilitados para encontrar objetos, padrões em imagens ou discursos. Em outras palavras, é a partir das GPUs que a inteligência artificial tem seu processamento a partir de uma base de dados. Para o reconhecimento facial funcionar, é necessário que uma câmera esteja constantemente filmando um grupo de pessoas em um determinado lugar, e essas imagens estejam sendo comparadas com uma base de dados onde há previamente o rosto de todas as pessoas de um país. Os algoritmos varrem as imagens, comparando o que está sendo gravado com o que é guardado, e quando há um positivo, ele traz na tela a pessoa. Seria uma ferramenta maravilhosa para caçar um criminoso, porém, seria também uma ferramenta bem eficiente de controle populacional. Mas é como tudo na vida, há os prós e contras. Isso não é coisa de ficção científica. A China tem exatamente um sistema como esse em funcionamento, que em 2018 já era capaz de processar os seus 1,4 bilhões de habitantes em apenas um segundo. Isso foi utilizado em 16 cidades para redução criminal em determinados locais.
Esses chips aceleram ainda mais o processo de inteligência artificial e machine learning. Quando pensamos apenas como admiradores de tecnologia, ficamos descontentes com essas sanções. Isso porque, se houvesse uma harmonia mundial, juntando esforços para que novas ferramentas e tecnologias fossem criadas para melhorar nossa qualidade de vida, seria muito bom. Mas é utópico pensar assim. Afinal, o mundo é um paraíso complicado e tensões são uma realidade constante. Vamos analisar o impacto no mundo real com o exemplo do mundo militar, já que essa foi a justificativa que o governo americano utilizou para realizar tais sanções. Essa mesma tecnologia de rastreamento pode ser adaptada, só que ao invés de rastrear o rosto das pessoas, ela rastreia bases militares ou locais estratégicos onde mísseis, suprimentos ou armamentos estão guardados, encontrando assim alvos valiosos numa guerra, e tudo isso feito por satélites. Quanto mais rápido for o processo de escanear um terreno muito grande e com detalhes, mais rápido terão os alvos para atacar. Todo esse procedimento de agilidade e precisão da informação tem a ver diretamente com a qualidade dos chips que estão sendo utilizados, e é aqui que entram as proibições. Essas sanções visam desacelerar também o desenvolvimento armamentício chinês, que precisará de outros meios para criar novas soluções bélicas. Pensando nesse possível conflito, se os Estados Unidos deixassem a China colocar a mão nessas tecnologias que são produzidas em seu próprio território e por uma empresa americana como a Nvidia, seria como estar armando o possível inimigo num futuro não tão distante. Seria até mesmo burrice deixar a coisa correr à vontade. Olhando, claro, de um ponto de vista estratégico militar, faz todo sentido os Estados Unidos limitarem todo o acesso da China a equipamentos de ponta. Afinal, a China é apontada como um dos poucos países que podem bater de frente com os Estados Unidos numa possível guerra. Outro exemplo que podemos destacar é o caso do caça de guerra F-35B. Esse é o único caça de guerra que pode decolar na vertical, sendo o único na classe STOVL. Para que essa tecnologia seja viável, esse caça é equipado com chips avançados que conseguem fazer uma série de cálculos complexos de compensação de força para que ele possa decolar na vertical. Se o chip não processasse a quantidade de informação necessária, a tecnologia não seria viável. Se tratando de guerra, isso quer dizer que ele não precisa de uma pista para decolar, podendo levantar voo de qualquer lugar, dando uma vantagem estratégica gigantesca, além, claro, de poder ser escondido praticamente em qualquer canto. Claro que não é somente o chip que faz a tecnologia ser viável, mas os chips fazem parte de um conjunto complexo que, combinados, tornam essa tecnologia possível. Se os chips não chegarem para o inimigo, não é possível ele viabilizar uma arma semelhante e toda a vantagem permanece intacta. Uma das áreas onde há uma constante aplicação de investimento, pesquisa e tecnologia é a área militar. Aqui são aplicados muitos esforços para descobertas de ferramentas eficazes de proteção ou ataque ao inimigo. Então, certamente, sanções que atingem esse setor são uma grande perda para um país. Não pense que a Nvidia está contente com tais restrições. Afinal, uma boa parte do mercado consumidor dela desapareceu com uma simples canetada da noite para o dia, além das sanções se aplicarem a ela mesma caso quebre as regras. Outro que certamente não está contente com tais restrições é a China. Afinal, ela é o alvo das proibições. No caso da Nvidia, um novo mercado pode ser formado, embora leve tempo para isso, mas no caso da China, se não houver de quem comprar, ela mesma precisará produzir semicondutores de ponta. E como já vimos nos vídeos anteriores, a cadeia de suprimentos para fazer chips topo de linha é de uma extrema complexidade, sendo praticamente inviável um país dominar toda essa tecnologia. A China tem uma empresa que está tentando encurtar a distância tecnológica entre eles e o restante do mundo. Mas por enquanto eles ainda estão a alguns passos atrás na produção de semicondutores. E você imaginou que podíamos estar vivendo uma guerra fria em pleno século XXI,
Deixa seu comentário aí embaixo. Já pensou em estudar inglês e ter a sua vida transformada com a adição de outra língua no seu vocabulário? Isso lhe abrirá muitas portas, seja para estudos mais aprofundados ou mercado de trabalho. O inglês hoje é fundamental para o seu desenvolvimento. Se tem interesse, na descrição do vídeo há um curso que indicamos. Se você nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a alcançar ainda mais pessoas. Por hoje é só e até o próximo vídeo.